noite. Abra comigo a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, dos versos 1 a 6, nós vamos trabalhar com a temática unidade que glorifica a Deus, levando em sequência aquilo que a igreja, o conselho, nosso pastor tem preparado para a igreja, como foi dito aqui na liturgia, para esse ano. Então nós vamos trabalhar dentro dessa temática nessa noite, a unidade que glorifica a Deus. Efésios capítulo 4, de 1 a 6, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida. A Tua palavra por si só já fala aos nossos corações. Mas, meu Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, por meio da Tua instrumentalidade, que o mesmo Espírito que inspirou as palavras deste livro, que tanto prezamos e amamos, também seja o Espírito que nos ilumine para a meditação nessa noite. Eu não sei como os nossos irmãos entraram aqui nessa noite, eu não sei o que cada um passou no dia de hoje. O que eu sei é que a palavra do Senhor, ela pode mudar a nossa direção, ela pode nos trazer a uma direção. Então, meu Pai, fale conosco, seja conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês, talvez, já assistiram um filme que eu particularmente gosto muito, e tirei algumas lições desse filme para a minha vida. O nome do filme é Treinador Carter, talvez você já deve ter visto esse filme. O filme trata treino para uma vida. O interessante é que esse filme, meus irmãos, ele nos mostra um time completamente talentoso, cheio de talento, cheio de força e com grande potencial. Aos nossos olhos, um time fantástico. Mas apesar disso, irmãos, o time começa a perder os seus jogos, ele perde seus jogos. Não por falta da sua habilidade, não, mas porque cada jogador não jogava para o seu time, jogava para si mesmo. O técnico, então, vendo o cenário desse time, aonde não se jogavam mais uns para os outros, aonde não viviam uns para os outros, toma uma decisão muito dura. Ele chega em determinado momento daquela trama e ele fecha o ginásio. Vamos parar por aqui. E olhando, meus irmãos, para essa história, eu consigo enxergar o seguinte: isso não é um castigo por uma certa incompetência, não. Isso nos mostra que é um total sentimento de disciplina, não por falta de unidade simplesmente, mas por falta de compromisso daquelas pessoas. A mensagem para nós é bem clara. Meus irmãos, talento sem unidade não produz vitória. Podemos ser talentosos, podemos ter vários talentos no meio da igreja, mas se não vivermos a verdadeira unidade, não alcançaremos a vitória que nos é garantida. O interessante também é que o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios com a mesma preocupação do treinador Carter. Ele tinha a mesma preocupação que o homem da trama que nós iniciamos o nosso sermão e a nossa exposição nessa noite. O apóstolo Paulo, ele olha para a vida de uma igreja, ele olha para uma igreja que é completamente cercada de dons, de talentos,
uma igreja que está em constante crescimento, uma igreja com grande diversidade. E ele diz: se vocês não aprenderem a andar juntos, vão comprometer o testemunho do Evangelho. O interessante é que, olhando essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita, meus irmãos, quando Paulo estava preso, quando Paulo estava sofrendo as mazelas do cárcere, quando ele estava passando por um momento de muita dificuldade. E a gente consegue enxergar isso no verso 1 do capítulo 3 e no verso 20 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Não é uma carta escrita por Paulo para corrigir um pecado específico no meio da igreja, não, mas é para ensinar a igreja, para ensinar aqueles que estão no caminho do Senhor, quem verdadeiramente é a igreja de Cristo, o que eu e você precisamos fazer e viver para sermos a igreja de Cristo. Mas note comigo algo muito interessante na carta de Paulo aos Efésios. Dos capítulos 1 a 3, Paulo nos apresenta a eleição graciosa no Pai. O Pai nos elegeu, nos escolheu. No capítulo de 1 a 3 também, ele nos mostra a realidade da redenção por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. E ele mostra também para nós a união dos judeus e dos gentios, agora em um só corpo. Não há mais separação. Agora nós somos apresentados a uma união, um só corpo. Mas, meus irmãos, somente depois de tudo isso, somente depois de todo esse processo que Paulo nos apresenta, agora nós nos encontramos diante do capítulo 4, aonde ele passa para nós a doutrina na prática, aquilo que eu e você precisamos viver na prática, aquilo que eu e você precisamos buscar na prática. E sendo assim, podemos dizer que a unidade da igreja não é o ponto de partida, não. A unidade da igreja não é o ponto de partida, mas nós precisamos enxergar a unidade da igreja como a consequência da obra redentora de Cristo. Uma vez que unidos a Cristo, agora eu e você temos acesso ao nosso Pai, não precisamos mais de que ninguém vá para nós, mas nós temos acesso ao nosso Pai, nós somos unidos ao nosso Senhor e Salvador. Ele se entregou por mim e por você. A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si aquilo que era para mim e para você, aquilo que estava para mim e para você, o Senhor levou. O Senhor levou. O Senhor nos ama, meus irmãos. O Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. E Paulo, ele mostra bem claro para nós todo esse contexto nessa passagem que nós lemos. E sendo assim, meus irmãos, eu queria trabalhar nessa noite com a seguinte afirmação teológica para nós: a unidade da igreja é a obra de Deus. A unidade da igreja é a obra de Deus, vivida em amor e guardada com zelo. A unidade da igreja é a obra de Deus, vivida em amor e guardada com zelo. Preste atenção comigo no versículo 1, novamente, volte seus olhos para a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da sua vocação, a que fostes chamados. Meus irmãos, Paulo, ele não diz para nós: andem de modo digno da igreja que vocês escolheram, não. Ele diz para nós: andem de modo digno da vocação a qual o Senhor os chamou. Isso faz total diferença na nossa vida quando nós entendemos isso. Todos nós somos vocacionados perante o Senhor. É o Senhor que te chamou, é o Senhor que te escolheu, é o Senhor que sustenta a minha vida e a sua vida.
é o Senhor que sustenta a minha casa e a sua casa, é o Senhor que sustenta as nossas escolhas, é o Senhor que sustenta a unidade na vida da igreja. E o interessante é que nas Institutas da religião cristã, Calvino ele chega a afirmar que Deus não chama homens isoladamente para que vivam separados, não, mas Ele os ajunta em um só corpo, sobre Cristo como cabeça. Nós, meus irmãos, somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo. Nós precisamos viver nessa terra e nos preparar para um dia que o Senhor virá. E viver em unidade, meu irmão, é necessário. Quando nós vivemos em unidade, nós entendemos que nós temos um chamado soberano de Deus. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou. A igreja, ela não é formada e nunca vai ser formada por afinidades, não, meus irmãos, mas pelo chamado soberano do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você, se está aqui nessa noite, é porque o Senhor te chamou, é porque no seu coração um dia queimou aquele chamado que veio ao seu encontro com poder, com graça, com misericórdia, com bondade, com fidelidade, e você hoje está onde está, porque o Senhor te sustentou até aqui. Meus irmãos, viver em unidade é preciso, a igreja de Cristo Jesus foi chamada para isso. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, meus irmãos, nós conseguimos enxergar que a base de uma vida em unidade não é o gosto, não é a minha e a sua idade, não é o cargo que nós exercemos na igreja, não é o estilo que nós temos, mas o que nos mostra que existe base na unidade de Cristo Jesus, é a graça que alcançou a sua vida, que alcançou a minha vida e que vai alcançar ainda muitos outros eleitos que precisam ouvir a palavra do Senhor, por meio da igreja do Senhor. E o interessante é que quando nós olhamos outros textos da Bíblia, nós enxergamos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, que Deus chama pessoas diferentes. Para quê? Com um único propósito. Deus chama pessoas diferentes, meus irmãos, com um único e suficiente propósito para nós, para que a glória dele seja manifestada. Meu irmão, não é fácil viver com tantas diferenças em um só lugar. Prova disso é os desafios que nós temos no nosso dia a dia, no nosso casamento, por exemplo. Hoje nós estávamos falando pela manhã sobre isso, como que nós passamos muitas dificuldades, porque são duas pessoas completamente diferentes, que tinham seus costumes diferentes, viviam em locais diferentes, agora se ajuntam em uma só carne, vivem junto uns dos outros, compartilham as suas dificuldades, e dentro dessas dificuldades, precisam aprender a amar um ao outro. Meu irmão, tudo que Deus faz é lindo e belo, só pelo poder do Senhor, isso poderia ser real na minha e na sua vida, só pela graça de Cristo, e isso poderia ser grande verdade na minha vida e na sua vida, não é verdade? É só pela graça de Cristo. E discorrendo também mais alguns textos, eu me deparo com o texto de Romanos 8, verso 30, que diz o seguinte, que quem o Senhor chamou, o Senhor também glorificou. Sendo assim, meus irmãos, se a unidade começa no nosso chamado, naquele chamado que Deus chama e queima no meu e no seu coração, ela só pode permanecer quando esse chamado transforma e molda o nosso caráter. Esse chamado que Deus nos mostra na sua palavra, que Paulo escreve aqui, ele só pode ser real na minha vida e na sua vida, a partir do momento que nós temos o nosso caráter verdadeiramente moldado, renovado em Cristo Jesus. Os versículos 2 a 3 diz o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos
diligente por preservar a unidade no espírito, vínculo da paz. Agora, Paulo, ele não fala de estratégia, ele não quer apresentar para a igreja aqui uma estratégia. Paulo agora quer tocar em algo que é muito sensível para mim e para você. Paulo quer tocar no nosso caráter. Paulo quer nos mostrar que onde falta humildade, meus irmãos, nasce divisão. Paulo quer nos mostrar que onde falta a mansidão, surgem conflitos. Paulo quer nos mostrar que onde falta paciência, relacionamentos se corrompem. Paulo quer nos mostrar que o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja que se propõe viver em unidade, é uma igreja que molda o seu caráter. E o interessante é que o Dr. Martin Lloyd Jones, em um de seus livros sobre a unidade cristã, ele diz o seguinte: nada é mais destrutivo para a unidade da igreja do que o orgulho espiritual. Nós precisamos, irmãos, urgentemente quebrar o nosso orgulho, saber que precisamos ser dependentes do Senhor, saber que não existe família perfeita, não existe famílias que não vão passar por dificuldades, não existe igreja perfeita, mas existe o dono da igreja que é perfeito, aquele que comprou a igreja com seu sangue, esse sim é perfeito. E se ele é perfeito, uma vez que unidos a ele, agora nós compartilhamos dessa graça e desse amor genuíno. Meus irmãos, viver em unidade custa algo que precisa ser bem tratado no nosso coração. Viver a unidade custa a morte do nosso ego. Se eu e você queremos viver um ano de 2026 unidos, compartilhando das alegrias, compartilhando das tristezas, sorrindo com aqueles que estão sorrindo, chorar com aqueles que estão chorando, precisamos urgentemente tratar o nosso ego. E o interessante é que, quando nós olhamos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, dos versos 3 a 5, nós vemos um exemplo de alguém que tinha tudo para fazer diferente, mas resolveu se humilhar. Jesus, o Cristo, esvaziou-se para nos unir a Ele. Esvaziou-se e morreu na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ser unidos a Ele. Em Atos capítulo 6, dos versos 1 a 7, nós vemos que o conflito foi resolvido, mas o conflito foi resolvido com sabedoria e serviço no Senhor. A pergunta nunca é apenas quem está certo, não. Nós nunca podemos fazer essa pergunta, meus irmãos. Mas a pergunta que nos fica é: o que glorifica mais a Cristo? Moldar o caráter, matar o nosso ego é necessário. Se queremos viver uma vida de unidade, precisamos urgentemente trabalhar isso no nosso coração. E quero repetir, para que a gente fixe na nossa mente: onde falta humildade, nasce divisão. Onde falta mansidão, surgem conflitos. Onde falta paciência, relacionamentos se corrompem. Precisamos trabalhar a humildade, precisamos trabalhar a mansidão, precisamos exercitar a paciência. Mas essas virtudes, elas não se sustentam sozinhas, não. Elas repousam em um fundamento espiritual que Deus já estabeleceu para nós. Preste atenção comigo dos versos 4 a 6, por gentileza. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, em terceiro lugar, a unidade está e deve estar fundamentada na obra do Deus
triuno. Guarde isso no seu coração. A unidade deve estar fundamentada na obra do Deus triuno. Paulo vai nos apresentar a seguinte expressão: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E o interessante é que Paulo repete a expressão um só 7 vezes. Ele quer aqui, meus irmãos, reforçar isso, inculcar isso na cabeça da igreja daquela época e para nós também, que queremos viver essa unidade. Ele não está pedindo para nós aqui esforço humano para criar uma unidade. O que Paulo está pedindo aqui, meu irmão e minha irmã, é que nós tenhamos zelo pelas coisas espirituais, para guardar o que Deus já fez, para direcionar as pessoas àquilo que Deus já fez, para apresentar o seu evangelho àqueles que precisam ouvir a palavra da verdade. A unidade da igreja não é criada pela organização, mas ela nasce da própria unidade de Deus. Mais uma vez, nós somos unidos a Cristo, meus irmãos. Cristo é e sempre será o centro de todas as coisas. O interessante é que a gente vê na palavra do Senhor vários exemplos disso. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, dos versos 14 a 16, nós vemos que Ele, o Senhor, é a nossa paz. Ele vai fazer acalmar o seu coração. Ele vai fazer você sossegar. Ele vai nos ajudar quando nós devemos respirar, por exemplo. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos pessoas mansas. E se tem uma coisa que é difícil para muitos, é muitas das vezes se humilhar. Mas eu quero te dizer que o próprio Jesus se humilhou. Mesmo nós sabendo que Ele não precisava passar por nada do que Ele passou, Ele se humilhou por nós. E nessa noite, meus irmãos, nós temos essa liberdade diante do Senhor. Nós temos isso com bastante tremor e temor diante do Senhor. O Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. O Deus que nos apresenta essa vida de unidade é um Deus que permite que passamos certas coisas para que possa haver aprendizado para a nossa vida, para que possa haver momentos de dificuldade, mas que também possamos vencer e crescer no meio das dificuldades. É preciso viver e crescer no meio das dificuldades. Paulo aqui está apresentando aos Efésios isso, e ele também apresenta para nós nessa noite. E nós precisamos viver dessa forma. Se nós aprendemos a viver dessa forma, meus irmãos, nós vamos ver como que o Senhor nos ajuda a vencer as nossas batalhas, os nossos desafios, que são diários. Todos nós temos desafios, todos nós passamos por momentos que precisamos de algo que venha trabalhar o nosso coração. Nós precisamos de algo que venha acalentar o nosso coração. E Paulo nos apresenta isso diante da sua palavra. Então, quando ele repete essa expressão um só, ele quer que isso fixe no meu coração e no seu coração. Ele quer mostrar para mim e para você que Cristo é suficiente para mim e para você. Sendo assim, irmãos, nós podemos afirmar que a cruz de Cristo derrubou todo impedimento que pudesse nos atrapalhar de vencer os nossos desafios, porque o Senhor é a nossa paz. Sendo assim, meus irmãos, a unidade da igreja e sempre foi, planejada pelo Pai. A unidade da igreja, ela foi planejada pelo Pai. A unidade da igreja, meu irmão e minha irmã, foi conquistada pelo Filho na cruz do Calvário. E a unidade da igreja tem sido preservada em meio a todo o contexto de perseguição pelo Espírito Santo, nosso Consolador. O mesmo Pai que planejou, o mesmo Filho que conquistou e o Espírito que preserva a igreja é aquele que precisa ser adorado, exaltado, engrandecido e vivenciado por todos os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, dividir a igreja, dividir a unidade, é nada mais, nada menos do que desprezar a obra desse Deus grandioso.
nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos agradecer ao Senhor Jesus, e nós precisamos urgentemente saber que somos dependentes do Espírito Santo. A unidade verdadeira, ela só vai ser preservada a partir do momento que nós entendemos que o Espírito Santo é quem age na minha e na sua vida. E voltando à nossa ilustração inicial, meus irmãos, e o que eu quero caminhar para a nossa conclusão, no filme, o treinador Carter, o técnico Carter, o interessante é que o time ele só volta à quadra, depois que aquele ginásio estava fechado, quando o time entende que os princípios precisam vir antes de qualquer que seja vitória. Os princípios precisam vir antes do que qualquer sentimento de vitória. E compartilhando e trazendo isso para a nossa realidade como igreja, eu quero dizer para os irmãos que isso, para nós, é ainda mais profundo, porque a verdadeira unidade, ela vem antes de qualquer crescimento. A verdadeira unidade, ela vem antes de qualquer coisa que nós venhamos programar. A verdadeira unidade, ela vem antes de qualquer resultado que queremos ou possamos conquistar. E quando nós entendemos isso, nós olhamos e podemos afirmar que Cristo não morreu para formar um grupo de estrelas espirituais. Cristo não morreu para isso. Mas Cristo, e a palavra nos ensina, que Ele morreu para formar um grupo, um corpo, que esse corpo unido, comprado pelo sangue na cruz do Calvário. A igreja é uma só, não porque pensa igual, mas porque pertence ao mesmo Senhor. Nós somos a única igreja, o povo de Deus, porque pertencemos a um único Senhor. E aonde Cristo reina, a unidade nunca vai e nunca será opção, mas sim evidência do genuíno evangelho pregado em toda a palavra do Senhor. E finalizando, meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida dentro disso que nós compartilhamos nesses poucos minutos. A primeira aplicação que eu consigo tirar nesse texto para a nossa vida e nessa breve meditação é que nós precisamos urgentemente viver de modo digno do chamado que nós recebemos. Nós precisamos viver de modo digno do chamado que nós recebemos, porque nós não fomos unidos por preferência, não, nós fomos alcançados pela mesma graça soberana do Senhor. Que as minhas atitudes, que as suas atitudes, que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que as nossas decisões, a partir de hoje, reflitam o Evangelho que nos chamou. A segunda aplicação para nós: cultivemos um caráter que preserva a genuína unidade. Precisamos, meus irmãos, urgentemente matar diariamente o nosso orgulho. Precisamos diariamente exercitar a humildade, a mansidão, a paciência e aprender a suportar uns aos outros em amor, sempre lembrando que a unidade custa o nosso ego. Terceira aplicação: precisamos guardar com zelo a unidade que Deus já estabeleceu. Não nos cabe criar uma nova unidade, mas cabe a nós protegê-la. Meus irmãos, sejamos vigilantes contra atitudes, palavras, posturas que possam vir a enfraquecer o vínculo da paz que Cristo nos dá por meio da sua palavra. E em último lugar, eu e você precisamos sair daqui nessa noite certos de que precisamos colocar a glória de Cristo acima das nossas preferências. Acima das minhas e das suas preferências, precisa refletir a glória de Cristo. Meu irmão e minha irmã, antes que nós venhamos defender opiniões, antes
que nós venhamos defender estilos ou até posições, que eu e você possamos parar e perguntar juntos: será que isso glorifica a Cristo? Será que isso edifica o corpo pelo qual Ele morreu? Fica essas perguntas para nós nessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia, para que a gente possa viver esse ano verdadeiramente o ano da unidade, a qual a igreja vai crescer com poder e graça, com sabedoria, com misericórdia, diante da palavra do Senhor, que por si só já é poderosa. Saímos aqui nessa noite certos de que o Senhor tem tratado a nossa vida e nós precisamos nos colocar na mão dEle como oleiro, como vaso na mão do oleiro, pedindo ao Senhor que Ele venha moldar o nosso caráter, trabalhar o nosso sentimento de humildade, a nossa mansidão e verdadeiramente viver uma unidade que glorifique a Deus. Feche seus olhos, eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças nessa noite. Bendizemos o nome do Senhor, Deus, porque nós sabemos que precisamos viver essa unidade. Como corpo de Cristo, Deus, nós temos falhas, nós temos dificuldades, mas pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, aquilo que nós propomos a fazer, nós iremos fazer, porque é o Senhor quem molda a nossa vida. Deus, nessa noite nós queremos assumir um compromisso diante do Senhor, que esse é o ano da unidade. Esse é o ano a qual o Senhor vai trabalhar o nosso coração, esse é o ano a qual o Senhor vai nos moldar, a qual o Senhor vai direcionar a nossa vida em todas as coisas. Que nós possamos entender, que nós possamos viver e que nós possamos cada dia mais praticar a nossa unidade. Que não venhamos fazer, Deus, como aqueles que pela sua soberba, pela sua muita altivez, acham que podem fazer, podem vencer, pela força do seu próprio braço, pelo seu muito intelecto, mas que nós possamos nos colocar diante do Senhor, aos teus pés, com humildade no nosso coração e reconhecer que sem o Senhor, sem o Espírito do Senhor na nossa vida, nada alcançaremos neste ano de 2026. Abençoe a vida dos meus irmãos aqui, Deus. Os dê força para vencer as suas batalhas, as suas dificuldades, os problemas familiares, os problemas conjugais, os problemas com os filhos. Dê graça, Deus, dê paz, dê misericórdia, para que eles possam literalmente saber que eles participam de uma igreja unida a Cristo, de um corpo que pode ter falhas, pode ter muitos problemas, mas é um corpo que trabalha sempre direcionado naquele que é o cabeça, que é o centro, que é o Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus oramos nessa noite agradecidos, mais uma vez, amém. Deus nos abençoe, irmãos.